Bom dia, pode ficar à vontade aqui na Casa dos Livros. Tem aqui na sala, tem aqui no meu quarto. Você pode... É uma bagunça, mas tem na sala de estar. Uma história e uma vida, de uma profissão, do ofício, como diria Monteiro Lobato. É uma profissão. Cada livro tem uma história de vida, uma história do dia a dia, do cotidiano, do meu trabalho. Com o passar do tempo, a minha vida foi pegar autógrafo, procurar me documentalizar através do autógrafo. Isso para mim me deixa muito feliz por ter tanta amizade, assim, tantos momentos assim inesquecíveis, assim, de momentaneidade. Daqui a 100 anos o autógrafo vai estar intacto. Eu não sei quem vai cuidar dos meus livros, mas a história do livro vai ser eterna. O problema hoje, como diz o autor Zygmunt Bauman, que é a modernidade líquida. Hoje os tempos são efêmeros, rápidos, então essa questão de pegar o autor, para mim, está sendo muito importante para uma forma de uma cultura da memória. Eu fui dando sorte com esses autores que iam em seminários, iam na universidade, e a gente foi fazendo uma coisa conjunta, não uma bricolagem, ou pode ser uma bricolagem, assim. Você foi juntando as peças dos autores, da amizade, da memória e do autógrafo, e do documento. Assim, um dos mais memoráveis autógrafos que eu tenho é do Eduardo Galeano. Pedi a produção da Bienal para levar até ele, né? Aí a pessoa falou, não, acho que ele não vai te receber. Falou efetivamente umas 3 vezes. Eu falei, mas me leva lá. Aí me levou lá. Ele estava descendo do hotel. Deu uma boa noite para ele, falando que era um nordestino, que morava em Brasília há mais de 40 anos, e que um livreiro da Universidade de Brasília, um livreiro de Brasília. Ele falou, eu só estou aqui encontrando com o senhor por causa da história do destino. Aí eu citei assim, Dr. Darcy Ribeiro, como diria seu Teodoro. Aí na hora que eu falei isso, os olhinhos do Eduardo Galeano ficam marejados, sabe? Aí a conversa da gente foi mais ou menos uns 8 minutos. Eu tive a sorte, de novo na Bienal do Livro, em 2016, de conhecer a filha do Luiz Carlos Prestes, Anita Leocádio Prestes. Quando eu estava pegando o elevador, a autora estava no elevador. Aí eu tive um susto muito grande, porque falei, dona, eu estou à procura da senhora, enquanto a senhora... Aí ela deu o autógrafo para mim e eu saí pulando de felicidade. E falando um pouco da ideia da memória e esquecimento, o Stefan Zweig, que tem um texto sobre Flaubert, que ele fala que a gente acorda de manhã, vai no banheiro, 6 horas da manhã, faz necessidade, vai trabalhar. Aí no decorrer do dia, você não se lembra mais do acontecimento da manhã, porque hoje a vida está tão atribulada que a gente não tem lembrança mais.
A questão de tratar o ser humano e tratar com o livro, o ser humano tem hora que tem momentos que é arredio. O livro, ele é, assim, é inanimado, mas para mim é como uma peça assim, essencial na vida da minha pessoa, porque do meu trabalho, eu tenho um pouco de ciúmes dos meus livros com os outros, porque os outros não sentem o carinho, o bem que eles me fazem para outra pessoa, ou para minha família mesmo. Acho que não tem um valor tão intrínseco para eles como para mim. É como um filho meu. É tudo de bom, é minha vida, é minha essencialidade. Parece que o livro é um obstáculo da espacialidade da casa, entendeu? Agora o Chico está pensando no livro com mais responsabilidade, né? Porque a gente precisa ganhar a vida, né, gente? Antigamente é aquela coisa mais da aventura do livro e tal, e não pensava muito no futuro, agora não. É uma desordem para os outros, mas para mim, eu tenho um ordenamento, rapidez de achar um livro, de caçar um livro rápido. É uma desordem organizada. Livro de serviço social, antropologia, sociologia, linguística, comunicação, filosofia, livros novos, livros usados. É igual os relojoeiros tinham uma precisão de trabalhar com os relógios, que hoje está um pouco em desuso, mas o livreiro é igual o relojoeiro. Tem a importância do momento de arrumar a bibliografia. Olha, tem um autor aqui que hoje está na ordem do dia. Assim, é um sul-coreano. Esse é o primeiro livro dele no Brasil, que é A Sociedade do Cansaço. Esse aqui é o terceiro. Eu te indico primeiramente esse livro aqui. E tem aqui também o Linhas de Animismo Futuro, Ilan Bensusan. Que é um livro, A Filosofia da Biologia. Eu não li, mas é um autor hoje muito referenciado aqui na Universidade de Brasília. Sou natural de Picos do Piauí, numa cidadezinha chamada Alagoinha. A gente veio no fundo para Brasília para ter as melhores condições de educação e de sobrevivência. Vim de Pau de Arara, nos anos 70, para a cidade satélite de Sobradinho. Desde quando eu cheguei, eu morei em várias casas, mas hoje eu moro na quadra 1, que é uma casa de um tio meu. Eu moro de favor, no sentido maior. Mas eu adoro Sobradinho. Sobradinho eu conheço todos os buracos de Sobradinho. Então eu tenho um amor muito grande por Sobradinho, UNB e Brasília. Eu morava com uns tios meus, né? E eu tinha que ajudar um pouco também em casa, né? Para comprar um pão, leite. Aí eu comecei a descobrir essa banca de jornal e comecei a vender jornais e revistas em Sobradinho. Eu não lia porque eu não era alfabetizado. Eu olhava a imagem, primeiramente, e fazia a imagem, eu fazia mais ou menos a leitura da escrita. Aí apareceu uma premiação, né, um jornal chamado Diário de Brasília, um jornal extinto, que para quem vendia o maior jornal de Brasília. Aí foi um fenômeno da minha vida, porque eu vendi 500 jornais no mês.
E foi a partir do jornal que eu descobri assim, uma psicologia do leitor. Que tinha um moço do comércio, da farmácia, que gostava de futebol. Falei, olha, tem aqui uma notícia sobre o 1000º gol de Pelé. Eu comecei a entender como chegar ao leitor, como é a demanda de interesse do leitor. Aí, em 75, eu vim aqui para a UNB a convite da Dona Chica. A Dona Chica mudou o destino da minha vida. O filho dela e ela tinha uma banca de jornal em Sobradinho. E ela soube também de mim porque eu, na época, saí dos jornais porque ganhei como o melhor jornaleiro de Brasília. Aí ela me descobriu e eu fiquei muito feliz nesse sentido. E ela me convidou para vir para a universidade com ela. Foi assim que começou a história do Chiquinho, dentro da Universidade de Brasília. Ele vendendo pasquim, né, vendia os jornais na época da ditadura difícil, tinha que sair escondendo, mas o Chiquinho sempre foi muito inteligente na questão de vender jornais e revistas, e agora livros, né? Eu fui descobrindo, através da leitura, os conteúdos, entendeu? Isso para mim é importante, com o passar do tempo, dos jornais, passar para o livro. Eu trabalhei de 75 a 79 aqui, vendendo jornais. Nos anos 80, eu fui trabalhar na Livraria Galilei. Até a maneira como ele pegava o livro era diferente. Ele pegava com carinho, com cuidado, sabe, o livro. E eu observei tudo isso. E ele falou que queria trabalhar lá. Eu falei, então venha. Venha, aí foi e tal. Em pouco tempo ele se tornou referência e até hoje continua. Nessa época eu descobri um pouco o viés ideológico, porque era uma livraria mais ou menos de livros mais à esquerda, era o começo da anistia, 80. Nesse período chegou do Rio de Janeiro para Brasília um rapaz que se tornou um grande amigo dele, o Nelson, que conversando muito com ele, etc., explicou ao Chiquinho toda a experiência que ele, Nelson, teve trabalhando em livrarias no Rio de Janeiro. E o Chiquinho absorveu tudo isso. Fiquei pouco tempo na Galilei e fui trabalhar na livraria Literatura. A literatura, para mim, foi muito importante porque lá tinha mais literatura brasileira. Porque o José Salles era o dono da livraria. Aí ele é engenheiro da Telebrasília, vendeu a livraria e quem comprou foi o Nelson Brantes e o Kleber Lima. Esses dois personagens, para mim, é de uma importância vital na minha vida porque eles abriram caminho para mim entender do livro, do ofício de livreiro. Fiquei desempregado e comecei a vir para a universidade, assim, quase despretensiosamente. E aí comecei a ter conhecimento com meu amigo o Afonso Magalhães, e ele falou, olha, Chico, você pode ir colocando um livro ou outro, deixar aqui numa estante aqui do CA da Economia. Mas eu tinha uns 5, 10 livros, e eu comecei a vender de mão em mão. E ele, então, foi se firmando como o buscador. Ele era o Google daquele tempo. Os eventos que aconteciam, algumas conferências, alguns congressos, simpósios, o Chico sempre montava a banca dele, né? E ele mantinha conosco um sistema de visitas constantes e ele dava também uma assistência por telefone, por consultas, né? Aí, já na segunda-feira, tinha alguns professores que... Você tem aquele livro, Chico, que saiu uma resenha... saiu uma resenha na Folha de São Paulo. Aí já me antecipava, já lia as resenhas e sabia que os professores iam pedir. E o Chiquinho supriu toda essa questão de não formado, por exemplo, não formado em letras, não formado em sociologia ou em comunicação ou em história, mas o Chiquinho tinha esse saber
construído graças ao seu interesse. Mas é de uma inteligência incrível, ou seja, de uma sensibilidade. Ele conhecia os indivíduos, as pessoas, os professores, com toda essa bagagem sofisticada de conhecimento e sabia exatamente o que o professor queria. Chico é isso mesmo, é um artista do livro. Né? Porque o que é que ser artista? Ao fim e ao cabo é isso, é ir um pouquinho contra a maré. E o Chico faz isso, né? Nesse cantinho dele aqui, tá indo contra a ordem das coisas. Com o passar do tempo, ter conhecido essas personalidades, entendeu? Em tempos que eles eram um aluno, né? E depois se tornar um dos grandes quadros da política brasileira, quadros funcionais, ministros, senadores, entendeu? Isso para mim é muito importante, a amizade, ter arrumado os livros que as pessoas necessitavam, arrumar a bibliografia. E se você procurar aqui, você com certeza vai achar livros de autores que são relevantes, mas não necessariamente são best-sellers, né, no meio científico. Livros de baixa tiragem, de editoras menores, ou seja, tudo isso que não vai ter espaço numa grande livraria, você provavelmente vai conseguir achar aqui no Chiquinho. Talvez devido a essa simplicidade, ele é ingênuo, né? Ele é uma pessoa pura, né? Ele não tem maldade, ele se dá às pessoas com quem ele se relaciona. Né? Eu nunca, assim, vendi um livro que o livro está encalhado aqui, nunca tive, sabe? Eu sempre tive essa prestatividade, essa objetividade, que nem Max Weber explica, que é de prestar um serviço ser íntegro, ter honestidade de atendimento, sabe? Isso faz a diferença. Então eu me lembro que eu fui mudando ao longo do tempo, como todo mundo, a gente vai mudando os interesses acadêmicos, e o Chiquinho era capaz de identificar o que ia me interessar. Tenho certeza que o livro que ele oferecia para mim, ele não ofereceria para outro professor que tivesse outro perfil. Então eu acho que isso é mais do que um livreiro. A gente, né? Então eu acho que para mim, com o passar do tempo, a minha vida foi mudando pela essas descobertas, essa acidentalidade de conhecer esses autores, de ter uma proximidade com ele. Para falar assim para um público desconhecido numa situação, ele estava um pouco nervoso, sem saber muito bem como se conduzir nessa situação. E ele conversou comigo sobre isso, sobre o que dizer, como organizar o texto. E como eu sou professora de texto, então eu ajudei o Chico a pensar sobre estratégias de comunicação da ideia que ele queria, né? As ideias todas ele tinha. Ela falou: Chico, você vai ganhar dinheiro? Eu falei: vou não. Você vai ganhar na loteria? Também não. Então, você tem que fazer igual o Pablo Neruda. Confesso que vivi. Você tem que falar, você não pode fazer nenhuma firula, você tem que falar só o que você teve com os autores. Aí quando a minha vez, que eu fui a quarta pessoa a falar, eu não sabia ligar o microfone. Eu estava tão nervoso, me deu uma paralisia mental. Aí eu falei: porra, e agora, José? Como é que eu vou fazer? Aí lembrei que ela tinha falado dos escritores. Aí comecei a falar no TED sobre como é que você vai encontrar com um escritor e esbarrar com outro. Então eu comecei a falar sobre esses destinos com os autores. Aí comecei a falar da Cora Coralina, eu tinha ido lá em 82, tinha esbarrado com ela. Aí consegui falar 10 minutos, só com essas coisas. Aí faltava um segundo, aí eu, tipo, caio assim, desmaiei praticamente. Eu tô meio nervoso porque eu não falo para tanto público, eu gosto de atender as pessoas na livraria, espontaneamente. Muito obrigado por tudo. Boa tarde. Aí eu caio mais ou menos no braço desse menino e ela me traz logo uns 3 copos d'água. Aí eu tô indo assim, Aí a Maria Paula: Chico, você arrebentou, arrasou. Aí eu vou caminhando, aí tá lá o presidente mundial do TED,
Aí ela, quando eu fui apresentado para o presidente mundial do TED, aí ela falou, Chico, você vai bombar. Aí não esqueça, até hoje eu não lembro da cara dela, mas lembro da frase, até hoje está aqui. Chico, você vai bombar. A Ana Pessoa ligou para cá, ela falou, olha, a gente viu uma matéria no jornal local de você falando do seu trabalho e tudo, de mais de 500 autógrafos. E aí ele ligou, mas eu não acreditei, que era 1º de abril, eu desliguei. Aí ela ligou de novo e falou, não, eu sou a produtora do Fantástico Regional do Centro-Oeste. Eu queria que você me desse o seu endereço, que no dia 2 a gente vai estar lá, o Marcelo Canelas te entrevistando às 19 horas. Ele chegou britanicamente às 19 horas. Eu estava passando esse canal, aí lá teve Justiça, toda sexta-feira tinha uns clássicos, né, de cinema. Aí caiu no filme da Dona Eliane Lage, Caiçara. E eu assisti esse filme com bastante atenção, que é um dos primeiros filmes que fala sobre a questão do alcoolismo e dos ciúmes. Uns 2 amigos meus foram em Pirinópolis passear e eu fui junto, né? Eu fui num primeiro café e perguntei para a pessoa do café se ela conhecia uma atriz da Vera Cruz, que morava em Pirinópolis há bastante tempo. Aí a pessoa falou, olha, eu conheço sim, mas já tem tempo que ela não vem aqui. Aí me indicou outro café. Aí eu fui no segundo café, aí no terceiro café, cheguei lá, moço, eu sou livreiro de Brasília e tal. O senhor tem conhecimento da atriz de cinema da Vera Cruz? Ele falou, sim. Ela está ali, ó. Ela está do lado almoçando. Quando o moço foi me apresentar ela, estava do lado dela a filha dela. Aí a filha dela, esse rapaz não é um livreiro de Brasília, da UNB, que saiu no Fantástico? Aí a dona Eliane Lage falou, olha, espera um pouquinho, que eu estou acabando de almoçar. Eu esperei, ficou conversando tipo 1 hora com a gente, parecia ter conhecido há 100 anos atrás. E aí eu fiz uma provocação para ela, convidei para ela dar uma palestra aqui. E ela aceitou. E foi uma das palestras magistrais, foi a primeira palestra assim, de uma personagem tão importante aqui na livraria. O que essas palestras têm para mim de importância é essa legitimidade, essa documentalidade, sabe? Quando você vir aqui na Livraria do Chico, para mim é uma dádiva que o Darcy Ribeiro, onde ele estiver, ele está aqui junto com a gente, o Darcy Ribeiro, o Anísio Teixeira, porque é um trabalho para tipo, o resto da vida, o trabalho que a gente faz do cotidiano, da identidade, do atendimento dos leitores. Para mim, acho que é uma coisa muito importante, uma dádiva. Todo mundo, eu acho que tem muito respeito pelo Chico, porque ele exerce a profissão dele totalmente de forma autodidata, né, Chico? Mas com uma afinidade muito grande com o que você faz,
e com amor profundo, né, pelos livros, né? Então eu acho que isso é muito importante, foi muito importante para o UNB, porque ele encomendava os livros para a gente. Brasília era muito fraco de livraria, você se lembra, né? Então é super interessante a gente poder estar lançando um livro desse justamente na sua livraria, entende? Então isso exemplifica como é esse tipo de produto que lhe interessa. E como a Angélica dizia muito bem, você encontrava as pessoas indicadas, entende, a quem apresentar esses livros. E é o que você está fazendo com as pessoas que estão aqui agora. Hoje o momento está de desmemorialização, a oralidade, essas coisas todas estão se fechando, estão sendo um esquecimento. Aí trazer vocês aqui, para mim, é de uma importância tão importante que eu até fico triste de tanto falar. A gente entendeu, Tá nem Manuel de Barros explica. Gente, muito obrigado por tudo, por todos. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Vamos puxar um parabéns. Hoje é o aniversário do Chiquinho, galera. Parabéns pra você. Eu não sabia da importância do Nelson Mandela, a importância mundial e universal. E eu fiquei a 2 metros dele, assim, eu tive a maior sorte. Então, você está firme olhando uma pessoa que depois se torna uma pessoa tão importante, um ícone, sabe? Então, essas coisas para mim, de ter ido nessas palestras, foi o que mais me deixou no meu Google aqui, nas minhas retinas, tudo, essa memória com essas grandes personalidades do século XX, que foi Nelson Mandela, eu assisti uma palestra do Oscar Niemeyer, Dalai Lama, Edgar Morin, Betinho, sabe? Vi uma palestra uma vez de Tancredo Neves, Joan Robson, que é um economista, Jean Delumet, conheci aqui Regis Debray, Jean Baudrillard, sabe? Tudo por causa do destino de estar na universidade. E nos momentos de saber que essas personalidades viriam aqui. Ele está sempre muito bem informado, exatamente por esse contato que ele tem com todas as áreas de conhecimento. E ele está sempre muito bem informado do que é importante em cada área, em matéria bibliográfica. Né? Houve a proposição do nome do Saramago, ganhou o doutor honoris causa. O Saramago estava no cantinho da porta para entrar, antes de ele ganhar a premiação, o título, sabe? Aí o Luiz Schwartz, esse é o Chiquinho pro Saramago. Esse é o melhor livro de Brasília. E aí já foi falando isso. Aí o Saramago, eu fiquei olhando para ele assim. Aí teve um anjo que tirou a foto. Mas não sabia da foto. Foi um ano depois que a pessoa me achou e me entregou a foto histórica. Na última Bienal do Livro, a personalidade estrangeira presente que também celebrou Chiquinho era o Boaventura de Souza Santos. E lá no final lançou até um livro, tendo o Chiquinho como o marchand dele, né? Que ele dizia, está na hora de alguém formular um memorial propondo um notável saber, um título acadêmico honorífico, honoris causa, né? ao Chiquinho. Eu recebi um telefonema do pessoal do Ministério da Educação, da hora do Enem. E aí comecei, antes de ir para o Rio de Janeiro, eu comecei a
fazer uma enquete, fazer umas perguntas para as pessoas que vinham aqui na livraria, né? Como é que foi a primeira leitura de sua vida? Se foi na família ou se foi na escola? Aí, para minha grata surpresa, 70% falaram que foram os avós que deram os primeiros livros, ou davam a revista Mônica, ou a coleção O Cadáver Rádio, Marcos Reis. Outro falava que era a Bíblia, sabe? E 30% que as pessoas foi na escola que começou a ter influência de ler o Érico Veríssimo. Isso na escola, mas 70% foi na família. Eu fui para o Rio de Janeiro e a primeira coisa foi entrevistar o cara que ia me entrevistar. Ele falou que a primeira leitura dele foi na família também, sabe? Encontrei na redação, Kate Pinto, encontrei um ex-aluno, e aí depois da minha fala lá, ele falou, Chico, eu vou te levar aqui na dependência aqui do quarto andar, é onde era aqui a sala de reuniões dos intelectuais do José Olímpio. Aí eu fiquei muito feliz e grato assim, por ter como ícone, como editor, o José Olímpio, e conhecer a livraria dele, nesse espaço onde os intelectuais iam, sabe? Isso me deixou muito feliz. Então ele é uma pessoa que está muito a par do que está acontecendo em termos de venda de livros, de novas edições, e tudo isso eu acho que é essencial para professores e estudantes. Por exemplo, agora em 2015, eu fui na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, eu levantei 6 horas da manhã, eu vou de frente à Academia Brasileira de Letras. Aí eu chego na banca de jornal, o jornaleiro, fiz amizade com o jornaleiro, fiquei conversando, eu falei, moço, o senhor pode me informar que dia que os acadêmicos aparecem? Aí ele falou, olha, é terça-feira e quinta. Aí eu voltei para a academia, né? Eu voltei umas 4 horas e Carlos Heitor Cuni, ele teve um problema, ele já estava de cadeira, de roda, sabe? Aí eu cheguei, boa tarde, seu Carlos, boa tarde. O senhor deu uma palestra em Paraty no ano anterior, na Casa Folha. Você deu uma palestra sobre Madame Bovary. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, não, porque eu estava presente, eu assisti a palestra do senhor. Aí, conversando com ele, aí chegou Eduardo Portela. Aí eu falei para os dois, olha, a pessoa que chegar, se eu não souber o nome, deve você me dar um toque. Aí de 20, eu sabia o nome de 19. Tem que saber a vida e obra do autor, que é muito importante para você chegar a eles e eles, tá falando com o amador. Isso é muito importante como livreiro, sabe? E a vida do Chico não é fácil, né? Ele enfrenta uma série de questões para além da instabilidade do espaço dele na universidade, né? Tem as questões mesmo da vida de cada um, né? E mesmo assim ele consegue. Às vezes demora um pouco, mas ele consegue os livros que a gente precisa. A Flip, sempre eu tive vontade imensa de frequentar a Flip, mas nunca tive condições. Há uns 7 anos atrás, eu falei, não, eu vou na tora, eu vou mesmo assim, sem patrocínio, sem nada, só com a cara e a coragem. Aí fui 5 anos seguidos. Eu tive o conhecimento de assistir uma palestra maravilhosa do David Byrne, do Taking Head, que ele lançou um livro chamado Diário de Bicicleta. Para mim, eu fiquei muito feliz de assistir a palestra e depois fiquei a 2 metros dele, mas não tinha dinheiro para comprar o livro, que o livro custava, na época, R$40. Eu fiquei muito triste. E depois comecei a descobrir um dos autores
que dava palestra saía, sabe? Aí uma dessas, assim, que foi assim, muito chocante, foi a palestra da dona Cleonice, que é uma das maiores conhecedoras da obra do Fernando Pessoa, com a Maria Bethânia. E aí eu prossegui e fui para o camarim. Não tinha ninguém, só tinha a Maria Bethânia. Eu falei, boa noite, Maria Bethânia, boa noite. Ela deu o autógrafo, me deu um abraço e eu saí correndo, porque fiquei depois com medo de restrições, de chegar à segurança, assim. Eu conheci o Grunwald, só que eu não tinha o livro dele. E eu tinha ganhado uma amostra grátis, um livro que chama O Capital no século XXI, Thomas Piketty, que era uma amostra grátis, assim, era o primeiro capítulo do editor Intrínseca. E eu estava com esse livro na mão. Aí eu pedi ao autógrafo, ao Grunwald, né? Aí ele fala bem o português, bem cortês. Falou, mas rapaz, esse livro aqui não é o meu livro, não. Aí eu falei, mas eu não posso correr para buscar o livro, porque quando eu estiver voltando, o senhor já tem saído. Eu gostaria que o senhor me desse um autógrafo nesse livro aqui. Aí ele me deu um autógrafo. Desde 2012, eu vou na FLIP, só não fui no ano de 2016, 2017. Aí eu pedi uma opinião à professora lá de comunicação, que eu ia para lá, né? Mas ela falou, Chico, se você for no meio do ano, quando você voltar, você vai pagar seus dívidas, seus pagamentos em dias? Eu falei, ixi, aí não. Eu ia lá para pegar o autógrafo da Lília Schwartz, da biografia de Lima Barreto. E aí encontrei uma professora de História que tem esse Encontro Nacional de História no meio do ano aqui. Ela falou, Chico, se você for para Paraty, você vai ficar de costas com a História. Aí eu não fui. Lembro, e isso foi o tempo em que o professor Cristóvão era o reitor, o boletim de notícias da Secretaria de Comunicação da UNB fez uma matéria que tinha o Chiquinho como centro, e a matéria era o homem que faz a cabeça do reitor. Exatamente isso, porque percorria a universidade com os livros sobre os braços, e estava sempre entre as personalidades recebidas pelo reitor no gabinete, exatamente porque talvez fosse uma das personalidades mais esperadas pelo reitor, que era que ia levar as novidades livrescas, né? Acho que eu nunca vi ninguém gostar tanto de livro, né? Não, mas agora eu fiquei sabendo que a filha dele passou aqui. Vai vender, logo vai vender, né? Agora já vou ajudar a ter indicado as bibliografias. Como o Chico falou, eu estou vendendo livro para a terceira geração, para os netos. O UNB representa para mim tudo, porque foi a partir do momento que eu vim para a universidade que eu descobri uma questão da sociabilidade, da amizade e do trabalho. Foi a partir desse momento, de 75 para cá, que eu acho que eu não vivo mais sem estar atrelado à Universidade de Brasília. Me encanta trabalhar, conviver, sociabilizar com as pessoas na universidade. Para mim é tudo. O mundo dele é o UNB. Quer dizer, a vida dele se reúne na UNB. Ainda que seja através dos livros, a vida dele é ali. Ele é louco pela UNB. Ele me disse que ele quer morrer lá. As pessoas hoje, acho que estão
numa correria desembestada da vida. Acho que pro nada. Mas aí hoje, essas questões das redes sociais desumanizou as pessoas. Então eu acho que o meu trabalho, no sentido mais natural, é de humanizar, de ajudar, ser um assessor bibliográfico. Ele tem o que falta para muita gente letrada, que é a sensibilidade. Ele tem a intuição, ele tem a percepção. Isso eu acho fundamental. Ele é um personagem indispensável e insubstituível, né? Tem muita humildade, o Chiquinho, sabe? Tem uma inteligência, assim, fora do normal, né? Assim, eu acho ele muito inteligente. Então, assim, o talento do Chiquinho é esse aí que todo mundo conhece. E de ajudar o próximo, né? E quando a Livraria Presença fechou, eu não tinha recursos. Não tinha recurso nenhum, não tinha de onde, não tinha como. Aí ele virou para mim e falou assim: Ivan, é o seguinte, tu pega um armário de aço, leva lá para o UNB, de frente, do lado da minha livraria, coloca lá, cheio de livros, e coloca uma pessoa. Na medida que for vendendo, a gente vai acertando. Eu falei, mas Chiquinho, como é que vai ser isso? Não, papai, ele coloca ali lá de fora, na minha porta ali. E vou te dar a maior cobertura nesse sentido. E meu conhecimento, a minha sorte, é com o ser humano. Acho que as tecnologias, as máquinas dessas novas redes sociais, eu não tenho conhecimento nenhuma dela. Eu preciso entender, compreender, mas eu não entendo nada. E acho a grande sorte é tete-a-tete com os leitores, com os amigos. Chiquinho é um sonhador, realmente. E ele é um sobrevivente. Sobrevivente dessas relações humanas que existiam dentro da cultura, no meio dos livros, e facilitava esse contato com as novas informações. Ele se vira para achar o livro, se vira, não deixa a nota, e se vira e acha o livro e leva para o cara. Isso é fantástico, isso não é qualquer um, não. Isso é coisa de doido mesmo. Pois é, eu fico tentando imaginar, na verdade, como é que o Chiquinho consegue se localizar, porque existe alguma lógica, obviamente, para ele. Porque quando você pede um livro, ou quando você sugere uma temática, de alguma forma ele consegue ou localizar, ou saber onde ter, ou eventualmente quando não tem, ele conseguir esse livro para você. Mas é um caos, na verdade. E o interessante é que você vem comprar um livro, não é comprar um livro, você vem pedir uma orientação. Eu conheço o canto da livraria, até no sentido do encanto que eu tenho pela livraria. Eu vejo os cantos da livraria e o encanto que eu tenho pela livraria. É uma coisa assim que me dá muito prazer assim, do ofício do livreiro. Hoje eu acho que tem a diversidade de opções, né? Aí hoje as pessoas vai no PDF, na Xerox, e por último, se a pessoa tiver interesse, compra o livro. É uma própria cultura que foi se criando mesmo das pessoas começarem a ler coisas menores, mais rápidas, uma cultura de velocidade que talvez não permita mais você ter esse ritual, né, de querer pegar um livro para ler, comprar um livro. No dia que começava as aulas, o professor indicava, tinha 40 alunos, 38 compravam o livro. Aí hoje, na atualidade, na modernidade de hoje, dos 40 alunos, 2 compram o livro. Eu vendo muito menos livro do que há 10 anos atrás. Eu acho que não sei se isso é romantismo, mas eu gostaria que os meninos tivessem um retorno ao interesse do livro físico. Então é uma coisa preocupante do futuro essa profissão de livreiro. Eu acho que eu vejo com bastante apreensão. Não só tem o sebo, mas tem Investe Livros e tem o sebão do livro. Eu gosto sempre de passar para dar uma olhada nos livros, tem uma novidade, uma raridade.
para mim é um prazer muito grande ficar entre o meio dos livros, o mundo dos livros. Minha vida é um livro e o livro é a minha vida. Acho que eu me confundo no meu trabalho, no meu ofício, sabe? E aí eu fico muito feliz. É a sorte. Acho que o livro gosta de mim, como eu gosto muito dos livros. Então, estar no meio dos livros, para mim, eu estou em casa.